Night at Gates of the Hell é um game de zumbi estranho, macabro, extremamente violento e politicamente incorreto até a tampa. No início, jogamos com Liam, que está bem revoltado com uma mulher por ela ter escolhido um cemitério ao invés de um motel. Se é que vocês me entendem. Já se iniciando com uma nudez gratuita e um dos primeiros objetivos do game é buscar camisinha. Mas tudo é interrompido por uma seita assassina e zumbis saindo de seus túmulos, bem aos moldes de A Volta dos Mortos-Vivos de 85. A capa foi bastante inspirada também. Essa estrutura com neon verde lembra bastante com uma que eu passo durante a noite, eu fico só lembrando do game. Só falta sair o zumbi da terra e aparecer os cultos. Inclusive o game tem bastante neon, puxando bastante pro azul e pro verde. Após essa introdução, temos um aperitivo do quanto esse game é estranho. Eita porra. Logo após, jogamos com David, que está no seu apartamento de quarentena, mas ele não aguenta mais ficar ali e ele decidiu sair. E aqui já vemos que esse não é um game de zumbis da Capcom, e sim da Torture Star Video. Não há glamorificação e heroísmo, é só medo, dor e perca. Pois ao entrar em seu quarto, que está infestado por moscas, vemos a sua esposa ou namorada deitada no colchão. Ela já está morta há muito tempo e sendo comida por larvas. Seja por apego emocional, ou melhor, dependência emocional, ele quer manter ela por perto. E esse é um detalhe muito bacana da Torture Star Video e da Puppet Combo, pois ela traz protagonistas humanos muito frágeis tanto fisicamente quanto mentalmente, e traz o pior lado deles, chegando ao seu limite. Após tirar a barricada de sua porta, chegamos nos corredores dos apartamentos, com cenários imundos e escuros, cheio de pichações na parede, escritas Inferno ou uma cruz invertida. Esse game não quer te deixar confortável a momento nenhum, e ele realmente não vai deixar. Se Doom é um game do capiroto, imagina esse aqui. Se chama Doom Number 2. Destruição número 2. O diabo não está brincando contigo! O primeiro zumbi que encontramos é esquelético e ele tá com o pé quebrado, virado para trás e infestado de moscas. Caramba, esse zumbi tá podre, hein? Arrastando o pé. A ambientação do game é tão boa que, apesar dos gráficos simples, dá para sentir o fedor desses corredores. E para sua casa não começar a feder, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem, aí vocês já vão estar a salvo. E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E deixe nos comentários qual é o melhor game da Torture Star Video. E sabe aquela obra que é tão simples e limitada tecnicamente, pois o desenvolvedor não tem recursos, mas ele consegue dar a volta por cima com a sua criatividade? Nesse game aqui acontece. Um desses exemplos é o som, porque não existe áudio 3D aqui. Dá para escutar um grunhido de um zumbi bem perto, parece que ele está aqui no seu ombro. Mas não dá para saber a direção que está vindo o som. E isso causa calafrios, pois a fragilidade e a tensão vão para a 10ª potência. Descobrir da pior maneira de não saber de onde o som vem é muito mais assustador do que saber. E sabe o Resident Evil 4 de 2005? Na época ele foi criticado por não dar para fazer a mira e andar ao mesmo tempo? Nesse game aqui, David é uma pessoa completamente inexperiente. Então, na hora de ele fazer alça em massa, ele fica parado, não dá para se mover. Como Resident Evil 4 foi voltado para ação, essa crítica é bastante válida, mas aqui ajuda a aumentar a tensão. E não só isso, não existe hub nesse game, você tem que pausar para ver os seus recursos. Ou seja, a mira também não existe, quer atirar sem fazer alça em massa, você tem grandes chances de errar. Você está segurando a arma, então não dá para pegar os itens. Primeiro você guarda a arma, aí você coleta e rapidamente empunha ela de novo, porque pode aparecer perigo de qualquer lugar. E tudo isso colabora para o terror do game.
Mas o detalhe de maior destaque do game e que sai muito na frente de outros games de zumbis são a variedade deles, eles são todos diferentes entre si. Tem o zumbi Mario que sai de trás do armário. It's me, Mario! Lembrando que só tem esse zumbi durante o game inteiro. Tem um zumbi cenomita de Hellraiser que sai de um lixão. Tem um zumbi cruzado de Crossed que são crianças, é bem pesado. Tem zumbis lentos, mas outros são bem rápidos e quando eles agarram você, você tem que usar a faca, metendo na cabeça deles ou no pescoço. E é sangue espichando para tudo que é lado, grudando na parede, é uma nojeira. Uma fidelidade com o universo zumbi em que esse game tem, mas a maioria não tem, é que eles só morrem com um tiro na cabeça, tendo uma dificuldade a mais. Pois tem alguns com a cabeça bem pequena e outros com o pescoço quebrado e a cabeça tá para trás. Então tem que atirar no coração para passar pelo coração e acertar no cérebro. Meu Deus do céu, eu tô me ouvindo aqui, eu pareço um perturbado falando dessas coisas. Eu tenho um probleminha. Os documentos do game são um show à parte e eles explicam o que aconteceu com as pessoas ali. E é muito bacana ler todos eles. Nosso relacionamento é desde que papai morreu, ela apenas se agarra ao seu velho crucifixo como se fosse uma coisa que ela tem. Eu precisava superar isso, quem sabe, talvez estar morta não seja tão ruim assim. Tenso, velho. Caramba. Então, como vocês viram, o terror desse game é bem pesado, mas ele tem também humor. É isso mesmo, ele tem bastante momentos que é para ser engraçado. Mas o humor desse game é tão pesado e incorreto que você se sente mal se você dar uma risada. O final do vídeo, com spoilers, eu vou dar um alerta aqui quando se iniciar, eu vou contar algumas partes de humor do game. Os 2 primeiros capítulos, que se passam na cidade e nos apartamentos, são espetaculares e dignos de nota. A criatividade está em alta aqui, as situações nunca se repetem. A parte da cidade é o grande destaque, é uma hub aberta em que você explora na ordem que quiser. Lembra bastante o level design de games antigos de FPS, como por exemplo Turok. Que é isso, velho? Meu Deus do céu, criança feia da porra. Meu Deus, tá dançando isso. Mas depois desses 2 primeiros capítulos, o game cai bastante, mas mesmo assim ele é sempre divertido, porque tem bastante zumbis e você tem que meter tiro. E os gráficos são muito simples, em cenários urbanos, escuros, eles se saem muito bem, mas em locais como florestas e vegetação, aí incomoda um pouco. Caramba, a floresta mais realista desde Uncharted 4. E o final foi anticlimático e desconexo, me incomodou um pouco, porque ele tenta fazer uma conexão com um game curto de Jordan King que lançou em 2022. Inclusive, no menu é desbloqueado 2 games curtos de Jordan King após você zerar esse aqui. E apesar dos pontos negativos, o saldo final é positivo. É um game imersivo, perturbador e politicamente incorreto. É o Resident Evil da Torture Star Video, nota 7. E agora eu vou falar de referências, curiosidades e detalhes do game. Se você não jogou ainda e pretende jogar, eu sugiro para que pule essa parte, o vídeo está dividido. O game é fortemente inspirado no filme italiano de 79 dirigido por Lucio Fulci, Zumbi 2. Será? A parte do game que um zumbi quebra uma parede de madeira e puxa você pelos cabelos até uma lasca de madeira e fura o olho dele é idêntica ao filme. Um detalhe curioso no game é que logo após acontecer isso, o protagonista continua caminhando normal, mas na tela de pause do game, que na verdade é um inventário, tem a fotinha do protagonista. Antes estava o rosto dele normal, mas logo após isso o rosto dele fica enfaixado, tampando o olho.
E a parte do tubarão zumbi do game com certeza também foi inspirada em Zombie 2, porque tem um zumbi embaixo da água atacando uma mulher, e do nada aparece um tubarão e o tubarão fica lutando com o zumbi embaixo da água. Essa cena é extremamente icônica, muito lembrada, e não é à toa, porque ela é extremamente bem feita e muito aleatória. Larvas para todo lado, zumbis extremamente lentos, mais devagar ainda do que os filmes de Jorge Romero, e aspecto esquelético, tudo isso foi inspirado do filme. Que nojo. Outra inspiração são zumbis ressuscitados por seitas e magias. Após Zombie 2 em 79, Fult foi dirigir a trilogia Portões do Inferno, que levou até mesmo o nome desse game. E tem mais inspirações aqui, como por exemplo aparições fantasmagóricas e que não fazem sentido nenhum. E Fult disse que não precisa explicar esses detalhes, porque o roteiro não importa. A ideia de Fult era deixar o público confuso e com medo, e isso também acontece aqui. Tem várias aparições durante o game, e nada é explicado. Dá pra teorizar que a mente do protagonista já está bem perturbada. Fusível. Caralho. Ai, bicho feio. Morre. Outro detalhe muito marcante desse game é o humor totalmente perturbado e incorreto, como por exemplo, na hora que você consegue sair dos apartamentos, o protagonista David não quer deixar sua namorada morta ali. Então ele carrega o corpo até o elevador, e do nada ela acorda e começa a atacar ele. É a imaginação dele, eu acho isso pelo menos. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. E quando a porta do elevador abre, essa cena acontece. Meu Deus, eu dei muita risada aqui. Ele mata com uma faca na cabeça a sua namorada morta. Não dá pra entender, é muita perturbação. Esse corpo aí, meu Deus. Before the airwaves went out, it was advised to leave populated cities. There's a coastal town to the east. Perhaps others were able to fight these creatures off in open space. It's worth a try. There's no reason for me to stay here anymore. Ele matou o morto. Após esse momento, nos juntamos a um grupo de sobreviventes, e um deles é o Stan, o vizinho de Sarah em Roadwash. E a perturbação máxima desse game é dois sobreviventes, que tem a mãe e um menino. O menino tem um cabeção e a cara de um adulto, e ele é muito ciumento com a sua mãe, até demais. O amor que ele tem por ela, por vezes, sugere que é diferente de amor de mãe e filho, sendo bem perturbado. É a órfã versão masculina. E na hora em que chegamos em uma ilha, que inclusive é outra referência a Zombie 2, encontramos um sobrevivente peladão, com o negócio ali de fora. E essa é a liberdade em que um pequeno estúdio tem, de fazer o que quiser. Um grande estúdio com vários executivos que só pensam em lucro e mais lucro, jamais seria permitido. Então seria isso, pessoal. Meu nome é Adriano e aqui no meu canal, Tela Maldita, você fica muito bem informado sobre filmes e games de terror. Então não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem. E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E deixem nos comentários sugestões de mais games de terror para trazer aqui. E assista também 20 games de terror mais legais, parte 3. Tem games incríveis aqui. E a análise do game Murder House, que mistura um slasher com survival horror. Até o próximo vídeo e tchau!